lá, gente, vamos para a nossa parte 2 de poliedros. Hoje eu vou ensinar um macete para vocês. O tema da nossa aula de hoje é soma dos ângulos da face de um poliedro. Poliedros, parte 2. As faces de um poliedro são polígonos, como a gente vê na definição de poliedro já. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada por SN é igual a N menos 2 vezes, tudo isso aqui, né? N menos 2 vezes 180, sendo N o número de lados desse polígono. Essa fórmula aqui a gente já deu na aula de polígonos, tá? Vai lá dar uma olhada então na conferida. Dependendo, então, do número de lados de cada face e da quantidade de faces do poliedro, podemos determinar a soma dos ângulos da face desse poliedro. Como assim, professor? Pensa o seguinte. Pensa que eu tenho um poliedro de 5 faces triangulares e 6 faces quadrangulares, por exemplo. Nem sei que poliedro é esse, mas pensa nesse poliedro. Aí a questão pede o seguinte, ela quer saber a soma dos ângulos desse poliedro. Então você teria que calcular a soma dos ângulos das faces triangulares e a soma dos ângulos das faces quadrangulares. Então você teria que usar essa fórmula aqui para calcular. Só que, concorda comigo que você perderia muito tempo? Porque teria que calcular primeiro das faces triangulares, para depois calcular das faces quadrangulares, depois somar tudo. Então você perde muito tempo. E se fosse poliedro que ele é formado, que ele é composto por diferentes tipos de faces? Faces quadrangulares, triangulares, quadrangulares, por exemplo, com pentágonos também. Imagina esse poliedro bem composto, de vários polígonos. Então já imaginou você ter que fazer a soma desse poliedro, a soma dos ângulos desse poliedro, calculando parte por parte? Então você vai perder muito tempo com isso. Por isso que nós temos um macete que a gente chama de pulo do gato. Qual é o pulo do gato aqui? A soma S dos ângulos das faces de um poliedro convexo é dado por S é igual a V menos 2 vezes 360, em que esse 360 aqui é 360 graus, tá, gente? Lembrando que a soma de ângulos, né, o ângulo, a unidade de medida do ângulo que a gente está trabalhando é graus. A gente pode medir o ângulo em radianos ou em graus. Aqui a gente está trabalhando com graus. Também tem uma videoaula falando como transformar, né, ângulos radianos em graus e vice-versa, beleza? Então nós temos essa fórmula aqui que facilita muito mais do que você ter que ficar usando essa aqui para vários polígonos, para no final somar tudo e ter assim a soma dos ângulos de um poliedro. Então essa fórmula aqui, ela ajuda muito. Então eu peguei um exemplo para a gente. Então, por exemplo, vamos determinar a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo com 9 arestas e 6 vértices. Então, aqui a gente tem tudo que a gente precisa, a gente tem um número de vértices. Então ele quer saber a soma dos ângulos de um poliedro e já dá um número de vértices para a gente, que é tudo que a gente precisa. Então, pela fórmula, nós temos o quê? Que a soma dos ângulos de um poliedro é igual ao número de vértices menos 2 vezes 360. Então, como nós temos 6 vértices, 6 menos 2 vezes 360. 6 menos 2, 4. 4 vezes 360, 1440 graus. Logo, a soma dos ângulos das faces desse poliedro vale quanto, gente? 1440 graus. Beleza? Espero que tenham gostado do macete aí e da dica. Qualquer coisa é só comentar aí. Valeu, gente. Forte abraço e até mais.